meus colegas, meus concidadãos, o tema da minha intervenção hoje, o tema central, é o futuro da economia do conhecimento. O tema subsidiário é a relação da economia do conhecimento e de seu futuro com as pequenas e médias empresas. Portanto, pretendo abordar o temário desta reunião da perspectiva que considero mais importante: o destino da prática produtiva de vanguarda hoje no mundo, no Brasil e na América do Sul. Há uma relação íntima entre o tema central e o tema subsidiário. A economia do conhecimento existe hoje apenas na forma de ilhas que excluem em cada setor da economia a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. E como argumentarei, este caráter insular do novo vanguardismo produtivo é hoje a causa mais importante da estagnação e da desigualdade. Para superar esta insularidade, para ser radicalizada e amplamente disseminada na economia, a nova vanguarda da economia do conhecimento teria de transformar o mundo das pequenas e médias empresas, onde estão a grande maioria dos trabalhadores em todos os países. Por outro lado, o futuro da pequena e média empresa é inseparável do destino da economia do conhecimento. Quando consideramos a natureza das pequenas e médias empresas nas economias contemporâneas, verificamos que há duas realidades radicalmente diferentes. De um lado, as empresas emergentes, as startups, que formam a periferia, a penumbra da economia do conhecimento, e onde se encontram apenas um pequeno número de empresas e trabalhadores, uma parte minúscula da população. Mesmo nas economias em que o vanguardismo produtivo da economia do conhecimento mais se estabeleceu, a pequena e média empresa, em sua grande maioria, em todas as economias do mundo, consiste em empreendimentos não apenas de pequena escala, mas retrógrados, arcaicos em seu paradigma produtivo e tecnológico. É ali que está a grande maioria. É ali que se concentra a maior parte da energia humana e é aí que se dá a tragédia do desperdício dessa energia por falta de instrumentos e de oportunidades. O futuro da economia do conhecimento determinará se esse fosso entre a linha de frente das startups e o vasto mundo dos pequenos empreendimentos retrógrados será ou não superado. Desenvolvo meu raciocínio em 4 passos. Primeiro, a caracterização da economia do conhecimento.
segundo o enigma de seu confinamento a vanguardas excludentes em cada parte do aparato produtivo. Terceiro, o novo dilema do desenvolvimento no mundo. E quarto, os requisitos, as condições para superar este confinamento da vanguarda e instaurar nas sociedades contemporâneas um vanguardismo includente. A economia do conhecimento. Adam Smith e Karl Marx, os dois maiores pensadores na história da teoria econômica, compreenderam que a melhor maneira de estudar os fundamentos da economia é compreender a prática mais avançada da época. Para Smith e Marx era a manufatura mecanizada e sua sequela, o Fordismo industrial. Para nós é a economia do conhecimento. Mas o que é a economia do conhecimento? Comumente se confunde com a produção digital, com a economia da internet ou com a manufatura avançada. A economia do conhecimento existe hoje em toda a economia, em todos os setores, não apenas na indústria. Não apenas na manufatura avançada, mas também nos serviços densos em ideias e capacitações e na agricultura científica ou de precisão. A própria distinção entre os setores é esmaecida na época da economia do conhecimento, porque, por exemplo, a manufatura avançada consiste em grande parte em serviços intelectuais cristalizados. Mas a natureza profunda da economia do conhecimento, o seu potencial, a sua promessa, é suprimido ou obscurecido por conta de seu confinamento. Uma prática produtiva só revela sua verdadeira natureza na medida em que se aprofunda. E só se aprofunda na medida em que se dissemina. Porque ela hoje se encontra confinada às vanguardas excludentes, ela não revela sua verdadeira natureza e seu potencial maior. Superficialmente, a economia do conhecimento consiste no acúmulo de capital, tecnologia e ciência nas partes da produção que identificamos com alta tecnologia. Se avançarmos para um segundo nível de profundidade, o nível da gestão e da engenharia de produção, podemos caracterizar a economia do conhecimento pela combinação de duas séries de características. A primeira é reconciliar a diversificação ou customização de produtos e serviços com grande escala. A diversificação era a prerrogativa da produção artesanal. Mas agora, nessa produção avançada, é possível diversificar e produzir em grande escala ao mesmo tempo. A segunda característica nesse nível da divisão técnica do trabalho é a combinação de uma grande descentralização de iniciativa discricionária pelas equipes de trabalho
com a manutenção de coerência e direção no processo produtivo. É como o contraste entre um batalhão tradicional de infantaria e uma guerrilha. Uma guerrilha que se distribui no teatro do conflito e em que o plano do combate é reinventado constantemente no curso da sua implementação. E os contrastes entre as tarefas de supervisão e as tarefas de execução são, se não inteiramente superados, pelo menos matizados. E se o contraste entre planejar e executar começa a desaparecer, as distinções entre todas as tarefas especializadas são também relativizadas. Esta é a economia do conhecimento visto no seu microcosmo da divisão técnica do trabalho. Mas não podemos compreender a economia do conhecimento se não avançarmos para um outro nível, mais profundo, em que se revelam as suas promessas. Neste nível da prática produtiva vista como um todo, vista como ela não é hoje, mas como poderia ser, radicalizada e disseminada, o novo vanguardismo produtivo tem 3 atributos. O primeiro atributo é que encerra a promessa de superar a regularidade mais constante e universal na atividade econômica até agora, que é o caráter decrescente dos retornos a qualquer insumo no processo produtivo. Acumulando um insumo e mantendo os outros insumos constantes, o retorno aumenta e depois começa a cair. Se há uma regularidade na economia que merece ser considerada uma lei universal, seria esta. A economia do conhecimento promete superar esta regularidade, afrouxando ou no futuro até revertendo o declínio dos retornos marginais e criando condições para uma forma de produção em que os retornos marginais podem ser até crescentes. E por quê? Estranho que a regularidade mais importante na vida econômica ainda hoje careça de explicação. Talvez o começo de uma explicação seja o seguinte: em todas as formas de produção dominadas até agora, a inovação era basicamente externa ao processo produtivo. A inovação era produzida pelo avanço da ciência, de um lado, e pela transformação institucional movida pela política, de outro lado. Era externa. E porque era externa, era também pontual, episódica ou descontínua. Há uma inovação tecnológica, organizativa ou institucional. A inovação é introduzida, ela resulta no aumento dos retornos, mas como mais um insumo no processo produtivo, o potencial desta inovação
eventualmente se exaure e os retornos começam a cair. A natureza da economia do conhecimento é tal que o processo de inovação cada vez mais se torna interno à produção. E em vez de ser episódica ou descontínua a inovação, ela começa a ser perpétua. É o caráter perpétuo da inovação e sua internalização no processo produtivo que assegura o potencial de superação dos declínios marginais decrescentes. A segunda característica profunda da economia do conhecimento é que ela assemelha o trabalho da imaginação e o trabalho da produção. Se perguntarmos da perspectiva da nossa experiência hoje, qual é a prática produtiva mais avançada, a resposta é a prática produtiva mais próxima ao trabalho da imaginação. As melhores empresas se tornam mais parecidas com as melhores escolas. E o processo produtivo, uma descoberta perene. Produzir vira descobrir. No experimentalismo permanente. Portanto, a equipe de trabalho no processo produtivo da economia de conhecimento começa a aparecer uma equipe de pesquisadores, de cientistas, a cata de ideias, de descobertas. E com isto cria-se a base para uma transformação radical da relação entre o trabalhador e a máquina. Na fábrica de alfinetes de Adam Smith, ou na linha de montagem de Henry Ford, o trabalhador trabalha como se fosse uma de suas máquinas, por movimentos rotineiros que espelham a operação repetida da máquina. Na economia do conhecimento, com sua experiência de inovação perpétua e interna, nós temos pela primeira vez a possibilidade de instaurar uma relação completamente diferente entre o trabalhador e a máquina. Tudo o que aprendemos a repetir, expressamos numa fórmula ou num algoritmo. E em seguida encarnamos a fórmula ou algoritmo num aparato físico. O propósito da máquina é fazer para nós tudo o que aprendemos a repetir, para que possamos reservar nosso recurso supremo, o tempo, para aquilo que ainda não é repetível. E assim é como se o trabalhador, em vez de ser o espelho da máquina, virasse uma antimáquina. E a aliança da máquina com a antimáquina é incomparavelmente mais poderosa do que a máquina ou a antimáquina sozinha. A terceira característica mais profunda da economia do conhecimento é uma revolução na cultura moral da produção. A cultura moral das práticas produtivas anteriores, como a manufatura mecanizada, é a cultura de um nível baixo, porém generalizado, de confiança entre estranhos.
Desta perspectiva, uma economia de mercado poderia ser definida como uma forma simplificada de cooperação entre estranhos, que é impossível quando não há um mínimo de confiança e que é desnecessária quando há alta confiança. Portanto, a generalização da confiança, porém, num nível muito baixo. E daí a necessidade de manter estruturas de hierarquia e especialização rígidas, comando e controle. Esta nova prática produtiva exige uma elevação do nível de discricionariedade e de confiança recíproca. Não se satisfaz com o patamar baixo de confiança generalizada. E esta é uma transformação profunda na cultura moral da produção. Uma de suas consequências é relativizar o contraste entre a concorrência e a cooperação. E exigir que todos os participantes no processo produtivo possam gozar de um nível muito mais alto do que o nível tolerado nas práticas produtivas anteriores de ação discricionária do indivíduo e de sua equipe. Esta é a economia do conhecimento, vista na sua verdadeira, porém suprimida natureza. Vista como ela não é hoje, na sua forma superficial e confinada. Agora avanço para o segundo passo do meu raciocínio, o enigma do confinamento. A prática produtiva mais avançada existe hoje em todas as partes da produção, em todos os setores, mas em cada setor como uma ilha, como essa vanguarda excludente a que eu me referi. A prática produtiva avançada anterior à manufatura mecanizada tinha uma associação íntima com um setor da economia, a indústria, pela sua própria natureza e a natureza das máquinas com que trabalhava. Entretanto, todas as partes da economia foram transformadas sob a influência da manufatura mecanizada, inclusive a agricultura. Agora, nós temos uma prática avançada que não tem mais um vínculo exclusivo com qualquer setor da economia. Em princípio, deveria ser capaz de uma disseminação universal no aparato produtivo. Mas acontece o oposto. Em vez de ser aprofundada e disseminada, existe sob quarentena, negada à grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Consideremos as consequências e depois as causas deste confinamento. As consequências são de duas ordens: estagnação econômica e desigualdade econômica. Sabem que nos Estados Unidos, por exemplo, existe sob o slogan da estagnação secular um discurso que tenta naturalizar a desaceleração do crescimento econômico nas economias mais ricas, atribuindo esta relativa estagnação ao que seria, por exemplo, o potencial menos revolucionário das tecnologias contemporâneas quando comparadas com as inovações tecnológicas de 100 anos atrás. Mas essa tese é uma tese absurda, contraintuitiva.
O que pode ser mais revolucionário do que a inteligência artificial? A verdadeira causa da estagnação econômica é simples e clara. É a negação à grande maioria dos trabalhadores e das empresas de acesso à prática produtiva mais avançada. Como pode não ocorrer estagnação se aquilo que é mais produtivo se mantém como apanágio de uma pequena elite tecnológica e empresarial? E ocorre o aprofundamento de uma segmentação hierárquica do sistema produtivo. É isto que temos. E se a estagnação é a primeira consequência do confinamento, a segunda consequência é a desigualdade, o agravamento da desigualdade. Resulta desta segmentação hierárquica, deste fosso entre as vanguardas e as retaguardas da produção. É este fosso que perpetuamente gera desigualdades de grande dimensão que não podem ser superadas pelo remédio tradicional. O remédio tradicional é a redistribuição compensatória e retrospectiva da renda por meio da tributação progressiva e do gasto social redistribuidor. A compensação retrospectiva pode atenuar, mas não pode superar a consequência da desigualdade que tem raízes estruturais. E as causas deste confinamento? Talvez possamos ensaiar o início de uma explicação, fazendo um contraste entre as características da manufatura avançada ou do Fordismo industrial de um lado e os atributos dessa economia do conhecimento de outro lado. O Fordismo industrial tinha exigências mínimas, consistia num conjunto de máquinas e de habilidades altamente estereotipada, capaz de ser levada como se fosse um kit de um lugar para outro e com pressupostos muito lenientes. Vou dar o exemplo da educação. Tradicionalmente, a teoria do desenvolvimento realça a importância da educação para a industrialização convencional. Mentira! A industrialização convencional exige praticamente nada em matéria de educação. Exige uma disposição para obedecer, a capacidade rudimentar de compreender instruções verbais ou numéricas e destreza física. Sobretudo, coordenação entre os olhos e as mãos. Só isto. Tudo o resto é fantasia. Agora não. Nós temos uma forma de produção que não é rigidamente estereotipada e que é, como argumentarei em seguida, exigente em seus pressupostos cognitivos e institucionais. Daí a dificuldade de superar o confinamento, com suas vastas consequências para a estagnação e a desigualdade. Agora passo para o terceiro movimento da minha argumentação, o novo dilema do desenvolvimento. A teoria do desenvolvimento clássica, isto é, da segunda metade do século XX, tinha uma mensagem básica. A mensagem é que há um atalho para o crescimento econômico.
Em última instância, é preciso haver reforma da educação e reforma das instituições, minimalistas. Mas o que importa a curto e médio prazo é este atalho. E o atalho consiste em transferir recursos e trabalhadores do setor menos produtivo para o mais produtivo. Na prática, da agricultura para a indústria. Este era o atalho. Este atalho para o crescimento está deixando de funcionar em todo o mundo. Não funciona mais. Por muitas razões. Mas uma das razões básicas é que a indústria convencional não é mais uma vanguarda. Há uma nova vanguarda. Ela é o resíduo, o vestígio de uma vanguarda anterior. E quando ela não é esse vestígio, ela é a sócia menor, controlada pela nova vanguarda. Por exemplo, 100 mil pessoas na Califórnia, praticamente carentes de qualquer aparato mecânico, inventam coisas. Descobrem maneiras de transformar em rotinas ou commodities parte do processo produtivo e subcontratam esta parte comodificada para 10 milhões de escravos na China. Esta é a forma que encontraram para transformar o confinamento da economia do conhecimento em lucro. Uma hiperinsularidade combinada com a precarização do emprego em escala global. O emprego em escala global organizada em forma de arranjos contratuais descentralizados. A forma contemporânea do putting out system, supostamente arcaico, descrito por Karl Marx nos capítulos iniciais de Das Kapital. É isso que temos. Não funciona mais o resíduo, o vestígio, o sócio menor, é sujeito a uma concorrência perversa para buscar os países com salários mais baixos e a carga tributária mais leve. Enquanto os ricos, os ricaços nas economias avançadas se livram do ônus das coisas materiais, do trabalho fixo, e se concentram no processo criativo. Esse é o lado do dilema. E qual seria, então, a alternativa a esta fórmula perempta? Seria uma variante includente e radicalizada da economia do conhecimento. Mas esta alternativa não existe. Não existe em nenhum país do mundo hoje. Mesmo nos países mais ricos, com as populações mais educadas. Portanto, o dilema, ainda não reconhecido no nosso país, que cada vez mais ocupa o centro do debate a respeito do desenvolvimento no mundo, é este. A fórmula da industrialização convencional não funciona mais. A alternativa, porém, de um vanguardismo produtivo includente é inacessível. Se parece ser inacessível nos Estados Unidos ou na Alemanha, como não seria inacessível no Brasil? É este o dilema que temos que resolver. E só há uma maneira de resolvê-lo, quebrando o dilema do segundo lado e encontrando maneiras de transformar a tarefa supostamente inacessível em viável, decompondo-a em partes e em etapas. E para isso, nós teríamos de nos livrar do nosso impedimento maior, que é o colonialismo mental.
Estamos acostumados a reorganizar o país apenas quando recebemos uma licença na forma do exemplo dos países de referência. A mentalidade da cópia e da obediência, quando o que se impõe ao país é o imperativo da rebeldia. Na experiência histórica, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Essa é a única maneira de romper o dilema do desenvolvimento. Com isso, então, passo à quarta parte da minha intervenção, a parte propriamente programática, que é um esboço dos requisitos para a superação do confinamento. E as condições que tornariam mais ou menos viável preencher esses requisitos. O primeiro requisito é de natureza cognitiva ou educacional. E vou me limitar agora a simplesmente sugerir a natureza da educação requerida pela economia do conhecimento. Essa educação teria de ter 4 atributos. Em primeiro lugar, ela precisa privilegiar as capacitações analíticas e sintéticas sobre o domínio passivo da informação, o enciclopedismo raso e dogmático. Em segundo lugar, na maneira de abordar os conteúdos, porque essas capacitações não se adquirem num vazio de conteúdos, priorizar o aprofundamento seletivo sobre a abrangência enciclopédica superficial. Em terceiro lugar, no seu contexto social, organizar a educação em base cooperativa, como se pratica a ciência avançada, em trabalho de equipe, entre alunos, entre professores, entre escolas. E em quarto lugar, e esta é a característica mais difícil, porém mais importante, tratar todo o conhecimento herdado de forma dialética. Toda matéria, toda disciplina, todo método precisa ser ensinado pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes. É a única maneira de libertar a mente. Esta é a educação exigida pela economia do conhecimento e pelo que descreverei depois como sua base política. A segunda característica, o segundo requisito para a superação do confinamento da economia do conhecimento é o acúmulo do capital social, o fortalecimento da disposição para cooperar. Não é uma fatalidade, como se fosse um fenômeno da natureza em que não pudéssemos intervir. Não há um único instrumento, mas há iniciativas combinadas e cumulativas. O caráter cooperativo da própria educação. O chamamento pelo Estado da sociedade civil organizada para participar junto com o Estado, sem objetivo de lucro, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos, como a melhor maneira para qualificá-los. E a afirmação nessas sociedades contemporâneas de que todo adulto deve ter pelo menos 2 funções na sociedade, um papel no aparato produtivo e a responsabilidade de ajudar a cuidar dos outros, fora das fronteiras do egoísmo familiar. O serviço social obrigatório, como complemento ou substituto do serviço militar.
a cooperação, a cultura cooperativa, instituída como um projeto de Estado nessas sociedades. E o terceiro requisito, o mais complexo, é avançar no redesenho institucional e jurídico da economia de mercado. A premissa do pensamento econômico conservador é que a economia de mercado tem uma forma singular, natural e necessária. É isso que pensa o economista convencional, que mercado é mercado, contrato é contrato e propriedade é propriedade. O jurista sabe que tudo isso é falso e que não há uma forma natural juridicamente de organizar a descentralização da iniciativa econômica. Há etapas a percorrer. Na primeira etapa, o objetivo principal seria abrir os acessos para avançar rumo à vanguarda, em favor do agente econômico mais importante, a multidão de pequenas e médias empresas, a vasta maioria delas afundadas ainda num primitivismo produtivo. O acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas, ao conhecimento avançado, e coordenar essas formas de acesso e identificar o que funciona experimentalmente e disseminá-lo. Esta é a primeira etapa. A segunda etapa é começar a desenhar, a partir dos avanços alcançados no primeiro estágio, uma arquitetura institucional diferente da economia de mercado. No eixo vertical de relações entre o Estado e as empresas e no eixo horizontal de relações entre as empresas. No eixo vertical, uma forma de coordenação estratégica entre os governos e as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, que seja descentralizada, pluralista e participativa e experimental. E tenha por objetivo esta disseminação e este aprofundamento do novo vanguardismo produtivo. Existem hoje no mundo dois modelos principais de relação entre governos e empresas. O modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância e o modelo do Nordeste Asiático, de formulação de uma política comercial e industrial unitária, imposta de cima para baixo pelo aparato burocrático do Estado. Nós precisaríamos de um terceiro modelo, que combinasse a parceria entre o privado e o público com a descentralização e o experimentalismo. E entre as empresas, o eixo horizontal, fomentar os regimes de concorrência cooperativa para que esses empreendimentos emergentes pudessem fazer mutirão de recursos e ganhar economias de escala enquanto continuam a competir uns contra os outros. Isso não é uma fantasia, essa arquitetura que eu acabo de esboçar de forma abstrata. De alguma maneira, foi exatamente assim que se organizou na primeira metade do século XIX a agricultura de escala familiar por entre características empresariais, por exemplo, nos Estados Unidos. Pela coordenação estratégica descentralizada e pela concorrência cooperativa. O extensionismo agrícola, por exemplo, é a forma primitiva, é o prenúncio de uma política industrial pluralista e experimental. E aí avançamos para a terceira etapa. A terceira etapa é começar a inovar
nos mecanismos jurídicos básicos de descentralização, de acesso aos recursos e oportunidades da produção. Uma grande variedade de regimes de contrato e de propriedade privada e social coexistindo experimentalmente na mesma economia de mercado. A descentralização econômica deixaria de ser presa na cruz de uma forma dogmática e única do mercado. O experimentalismo do mercado se voltaria contra o seu próprio arcabouço jurídico e institucional. Agora pergunto, em que condições de cultura e de política se torna relativamente mais provável que uma sociedade contemporânea conseguiria satisfazer aos 3 requisitos: o educativo, o social ou moral e o jurídico ou institucional que eu acabo de descrever? A base cultural para esta transformação é a radicalização do impulso experimentalista, do experimentalismo radical em cada departamento da vida social, em que o objetivo é construir o indivíduo como agente, não como beneficiário, agente a equipar, não beneficiário a cooptar. E esta difusão do experimentalismo depende de condições práticas. Não só a natureza dialética da educação a que eu me referi, mas a facilidade assegurada pelo Estado para indivíduos trocarem de carreira, de trajetória no curso de suas vidas. E assim se criar uma cultura em que a vocação do indivíduo de ser mais do que a sua circunstância é reconhecida. E parte da responsabilidade do Estado é ajudar os cidadãos a se reinventarem. E qual é a condição política para esta transformação que eu advoguei? A condição política é a construção ao longo do tempo de uma democracia diferente das democracias fracas e sonolentas que existem hoje. Uma democracia de alta energia que não precise de crises para propiciar mudanças e que derrube a ditadura que os mortos exercem sobre os vivos. Uma democracia que eleve o grau de participação popular organizada na vida pública. A premissa da ciência política conservadora é que a política ou é fria e institucional, ou é quente e anti-institucional, como se tivéssemos que escolher na vida pública entre Madison e Mussolini. Nada disso. Nós podemos ter instituições que elevam de forma permanente e organizada o nível de participação. Segundo, a aceleração do passo da política pela resolução pronta dos impasses, por eleições antecipadas ou por plebiscitos e referendos abrangentes. E terceiro, o aproveitamento do regime federativo ou das relações entre o poder central e local como uma grande máquina de experimentos. O poder central toma um caminho em nome da sociedade, mas ao mesmo tempo permite-se a partes do país divergir e construir contra-modelos do futuro nacional, uma dialética de vanguardismos. É isto que estou chamando uma democracia de alta energia. Mudancista, capaz de enfrentar e dominar a estrutura herdada da sociedade. Esta é a base política.
de um vanguardismo produtivo includente. Agora completei os 4 passos de meu raciocínio e faço uma reflexão final. Primeiro, uma reflexão a respeito do destino das pequenas e médias empresas. Qual é a tragédia das sociedades contemporâneas? Muito claramente manifesta na nossa experiência brasileira. O que é o Brasil? Um grande caldeirão de energia humana frustrada. Qual é a nossa característica mais importante? A vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega. E qual é a tragédia? É haver negado à grande maioria dos nossos concidadãos os instrumentos e oportunidades necessários para transformar essa vitalidade em ação construtiva e fecunda. Essa energia humana toda, em grande parte, se dissipa. Esta é a tragédia. E assim não conseguimos manifestar na vida material a nossa característica humana mais importante, aquilo que nos diviniza, que é a transcendência. E onde está concentrada a maior parte dessa energia? Naquele mundo das pequenas e médias empresas tradicionais, arcaicas, retrógradas, baseadas na poupança familiar e na autoexploração. Movidas pela ambição de uma modesta prosperidade e independência, mas condenadas ao atraso e à infertilidade. Esta forma includente da economia de conhecimento que eu descrevi manifestará sua realidade no resgate deste mundo e em sua transformação, superando pouco a pouco o fosso entre a periferia minúscula das startups e esta multidão de produtores arcaicos e frustrados. E esta reflexão a respeito da pequena e média empresa me leva a uma consideração a respeito do objetivo, do valor maior em jogo. Eu disse que a forma confinada do vanguardismo produtivo resulta em estagnação e em desigualdade. Mas resulta também em um terceiro mal, que é mais consequente até do que os outros dois. O terceiro mal é o apequenamento. É nos tornar pequenos, presos, frustrados, humilhados na experiência cotidiana. A ideia central da política é sempre a ideia da grandeza. E a questão que se coloca no debate entre as forças políticas é se essa grandeza deve ou não ser compartilhada. A causa do vanguardismo includente é a causa do compartilhamento da grandeza. Grandeza compartilhada.